Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. O tema de hoje, pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles se relacionam com o termo anterior, o termo da outra oração. Por isso, ao mesmo tempo que eles desempenham o papel de um pronome, eles também exercem a função de um conectivo. E eles são que, quem, quando, como, onde e suas variáveis. Sendo que o pronome que é o pronome relativo universal. Ele pode ser substituído por o qual, a qual e suas variantes, quando seu antecedente, ou seja, quem vier antes, for um substantivo. Olha o exemplo aí, ó. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O trabalho o qual eu fiz refere-se à corrupção. Essa é uma visão geral dos pronomes relativos. Nós temos dois grupos de pronomes relativos, os variáveis e os invariáveis. Os variáveis são aqueles que vão variar em número e gênero, de acordo com o que está se referindo. E os invariáveis são aqueles que não sofrem nenhum tipo de mutação. Exemplo aí, eles são os pronomes que, quem e onde. Então, esses pronomes são invariáveis. Vamos ver agora os pronomes, as funções dos pronomes relativos. Começando pelo pronome relativo universal, que ele vai referir-se a coisas ou a pessoas. Ele pode ser substituído pelas expressões o qual, a qual, os quais e as quais. Além disso, ele pode também aparecer precedido, ou seja, colocado antes pelos pronomes demonstrativos, o, a e suas variantes. Exemplo aí, ó. Acabei de lavar o vestido que estava sujo de tinta. O vestido, o qual estava sujo de tinta. Então, nós temos aí o exemplo mostrando o pronome universal, aí, o pronome relativo universal, substituindo ele pelo o qual. O qual, a qual e suas variantes. Esses pronomes são exclusivamente pronomes relativos. Então, por isso, eles podem fazer uma relação com o pronome que. Quando eu posso substituir o que por um desses pronomes, então, o que será um pronome relativo. Então, ele é usado aí na língua portuguesa para fazer essa distinção aí do pronome relativo que. Esses pronomes, eles se referem a pessoa ou a coisas. Olha aí os exemplos, né? Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Se eu uso o pronome que aí, nesse caso, vai causar uma ambiguidade. Então, tem que ter muito cuidado com o uso do pronome que, ou do pronome o qual, a qual e suas variantes. Outro exemplo, essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Bom, aí a gente não poderia usar o que depois da palavra sobre. Então, a gente tem que ter esses mecanismos aí para a gente não errar na hora de escrever a nossa redação. Pronome quem. O pronome quem, ele só vai referir a pessoa e nunca a coisas. Ele vem precedido de uma preposição quando tem um antecedente explícito. Exemplo aí, ó. Este é o garoto a quem sempre amei. Então, a quem aí tem o quem aí tem a preposição a, porque antes dele tem o antecedente dele aí é explícito, está mostrando aí o garoto, né? Está falando do garoto. É esta professora de quem você falou? Então, aí, ó, de quem, né, é o pronome relativo aí, antecedido pela preposição de. O pronome relativo onde é utilizado somente para indicar lugar e pode ser substituído
pelas expressões em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. Então, posso trocar. Nunca posso usar aonde no lugar de onde. Aonde a gente usa para verbos que indicam movimento, onde é lugar. Pode ser utilizado junto com preposições, formando as palavras aonde e donde, para transmitir noções de movimento. Olha aí o que está aí na explicação. Então, este é o apartamento onde vivi quando pequena. Então, onde? O lugar onde vivi. Então, onde para lugar estático. Os dois últimos pronomes aí para a gente encerrar nossa aula de hoje. Quanto aparece depois dos pronomes indefinidos tudo, tanto e todos. Tudo quanto, tanto quanto, todos quantos, todas quantas. Exemplo, compre tanto quanto for preciso. Ele não fez tudo quanto havia prometido. Então, o pronome relativo quanto, ele vai estar sempre precedido dos pronomes indefinidos. Tudo, tanto e todos. Agora, o pronome cujo, esse traz um pouquinho de dificuldade na hora da gente usar. Então, temos que ter bastante atenção. Cujo e suas variações vai dar a ideia de posse. Então, sendo equivalente do qual, da qual, dos quais e suas variantes, de que e de quem. Deve concordar com o gênero, com a coisa possuída. Então, cujo, cuja, cujos, cujas. Exemplo, preferem atletas cujo condicionamento físico está excelente. Cujo aí, o condicionamento físico é uma ideia de posse dos atletas. Escolheram os alunos cujas notas foram exemplares. As notas são dos alunos, são de posse dos alunos. Então, por isso que podemos usar aí o pronome cujas. Cujas, combinando com a palavra feminina que está no plural, notas. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Curtam o canal, curtam o vídeo e coloquem seus comentários se tiverem algumas dúvidas ou comentário do que aprendeu. Uma boa aula e até a próxima!